pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre aspectos básicos das funções, né? Começando pela definição, as nomenclaturas utilizadas e os símbolos. Bom, uma função f de um conjunto A em um conjunto B é uma lei, né, que associa para cada elemento do conjunto A um único elemento no conjunto B. E a gente utiliza essa notação aqui, f dois pontos, A setinha B, né? A função f vai de A em B. Esse conjunto A é chamado de domínio da função, o conjunto B contradomínio, e dentro do conjunto B existem elementos que estão associados pela função a elementos do conjunto A. Quando você reúne todos esses elementos, você forma o conjunto que chamamos de imagem da função. Quando você pega um elemento x do conjunto A e associa ele pela função f a um elemento, digamos, y do conjunto B, você escreve desta forma y igual a f de x. Isso quer dizer que a função f associa aquele elemento x do conjunto A, do seu domínio, o elemento y do seu contradomínio. A gente pode fazer associação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Quando a gente reunir esses pares, associando a esses elementos, nós vamos formar o que chamamos de uma relação. No caso da função, é um caso particular de relação que deve ter este comportamento. Digamos, imagine aqui que tenhamos o A associado aqui no 2, por exemplo, o B aqui no 5, o D lá no 1, o C, digamos, aqui no 8. Bom, a gente vê que no conjunto A, cada elemento, são 4 elementos apenas, mas cada um elemento está associado a um único de B. Então, quando isso acontecer, esta associação que está criando aqui é uma função. Já neste outro exemplo, nós temos aqui um pequeno problema. Nós percebemos que o elemento A está associado ao 2, o C também está associado ao 2, o B está associado ao 5, porém o D está associado a 2 elementos, ao 5 e ao 8. Então, o fato primordial aqui, que é este, que o elemento D está associado não a um único elemento do B, a 2 ou mais. Isso caracteriza esta relação como não sendo uma função. Outra situação que pode ocorrer de não termos uma função é quando, por exemplo, está faltando um elemento aqui do conjunto A associado a algum do B. Então, não são todos os elementos de A que estão associados, logo, isso também não é uma função de A em B. Neste caso agora, nós temos aí uma função novamente, né? Para cada elemento do conjunto A, entre os 4 ali, eles estão associados a um único do B, quer dizer, parte, uma única setinha ali do conjunto B. Vamos pegar esse exemplo daí apenas para fixarmos aqui os conceitos. Por exemplo, quem é o domínio desta função? O domínio é o próprio conjunto A, que nesse exemplo aí são as letras A, B, C e D. Quem é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto no qual a função f associa elementos de A. Esses elementos estão associados no conjunto B, que é este conjunto total aí. Não vou colocar em ordem numérica, apenas no que aparece ali. 2, 1, 5, 7, 8 e 9. Um conjunto mais importante do que o próprio contradomínio é o conjunto imagem. O conjunto imagem ele sempre está contido no contradomínio, faz parte do contradomínio, mas você vai reunir ali apenas os elementos que estão associados a algum do domínio. Neste caso, apenas o 2, o 5 são elementos da imagem, porque somente esses 2 elementos do conjunto B estão associados a algum do conjunto A. Uma observação é que a função de A em B, sempre a exigência é apenas que o conjunto A, cada elemento deve estar associado a um único. No caso do B, elementos que possam estar recebendo ali flechinhas
de mais do que um elemento, não tem problema. Como o caso aí do 5, o 5 ele é imagem do A, do B e do D. Isso não tem problema. Resumidamente, em termos de simbologia, o que temos aí é que o F de A, o F do B e o F do elemento D, todos são iguais a 5. Isso não tem problema. Bom, no caso de funções reais, que é o objetivo desse curso, as expressões como aparecem ali, eventualmente não aparecem com seus domínios. Então, isso nos obriga a procurar qual é o conjunto maior dentro dos números reais para os quais aquela expressão pode ser definida. Então, temos aí dois exemplos. A primeira, temos uma função f que tem a seguinte associação. Para cada x, ela associa o valor da raiz quadrada de x menos 4. Então, a gente sabe que, por ter uma raiz quadrada, nem todos os valores para números reais podem ser colocados ali dentro da raiz. Então, a expressão x menos 4 ali, né, que é o radicando, tem que ser maior ou igual que zero, visto que não tem uma raiz quadrada de número negativo, ele é um número complexo, deixa de ser um número real. Para x menos 4 maior ou igual que zero, isso aqui é equivalente a dizer que o x é maior ou igual do que o 4. Isso quer dizer que o domínio da função pode ser escrito assim: x pertence a R, quer dizer, é um número real, mas não são todos, são os números reais que são maiores ou iguais a 4. No exemplo de baixo, nós temos agora dois problemas com o domínio. No numerador, temos uma raiz quadrada de x, isso já tem um problema, uma restrição para o x, visto que ele não vai poder ser negativo. Só que como é uma fração dividindo por x menos 4, a gente sabe também que esse x menos 4 não pode ser zero, para não termos uma divisão por zero. Então temos aí duas restrições. Pela raiz, precisamos de x maior ou igual do que zero, que é raiz quadrada de x. Pelo denominador, nós precisamos de x menos 4 diferente de zero. Não tem problema ser negativo, etc., mas não pode ser zero. Quando você reúne essas duas coisas, então você vai escrever aqui o domínio. Da mesma forma que você fez antes, se deixar explícito, o conjunto formado por todo x pertencente a R, números reais, tais que x é maior ou igual que zero e x é diferente de 4. Diferente de 4 porque é a condição x menos 4 diferente de zero, ela é equivalente a isso, x diferente de 4. Quando você usa a reta real, que é uma maneira da gente simbolizar os números reais, a gente poderia descrever este conjunto aí do exemplo 2 desta forma. Você tem aqui a reta. O número 4 aparece aqui com a bolinha aberta, visto que ele está fora do domínio. E o 0, que está aqui à esquerda do 4, aparece com a bola fechada, visto que aqui a restrição é x maior ou igual a zero. E pelo fato de que os elementos maiores ou iguais que zero estão à direita do zero, então o seu domínio seria representado por toda essa parte aqui, exceto aquele ponto ali onde a bolinha está aberta, que é o próprio número 4. Bom, do ponto de vista de utilidade prática para as funções em aplicações maiores, aplicações melhores, a gente não tem como representá-las por aqueles diagramas que foram colocados anteriormente, porque as funções vão ter uma quantidade infinita de elementos que estão ali associados, então não ficaria nada prático escrever aquele diagrama. Porém, existe uma outra maneira de você entender uma função com muitos dados de maneira intuitiva, e uma delas é o gráfico. O gráfico da função é você reunir todos os pontos do plano cartesiano que tenham este padrão, ou seja, xf de x significa dizer que no eixo horizontal das abscissas, você vai procurar ali o número correspondente a esse x, sendo um elemento do domínio da função, e no eixo vertical, nas ordenadas, você vai procurar, correspondendo àquele ponto x,
a sua imagem, o f do x. Antes de entrar em situações mais particulares que vamos ver no vídeo seguinte, de gráficos do ponto de vista, digamos assim, acadêmico aqui, nós vamos dar um exemplo aqui para perceber que essas coisas de gráficos e de funções são coisas do cotidiano realmente da gente. Com esse gráfico aqui específico de Sergipe, né, com total de mortes por Covid-19 até a gravação deste vídeo. E, bom, então, inicialmente, para a definição de gráfico, essa linha aí ela está representando todas as associações entre os valores, que no caso aqui do domínio seria as datas, né? E os números naturais ali, que seria a quantidade de mortes. Estariam todas as associações. Por exemplo, quando você vem aqui, digamos, este pontinho aqui, estou destacando aí em verde, está ali sobre a linha 2000, existe uma data, descendo aqui verticalmente essa linha, que corresponde a este ponto, e existe aqui também um número, né, de mortes correspondendo a esse ponto. Isso significa dizer que naquela data, o número de mortes, data correspondente aqui, que está entre setembro e novembro, não dá para dizer exatamente que data é, mas naquela data existiram, né, nessa contagem aqui de mortes, aproximadamente 2.000 mortes. E assim por diante, né? Qualquer ponto aqui do gráfico, o seu entendimento vai ser esse. Você tem exatamente a data e a quantidade de mortes naquela data. Essa função, por sua característica, a gente sabe que à medida que a gente vai considerando datas mais avançadas, ou seja, aumentando ali o x ali no eixo horizontal, a tendência é sempre no eixo vertical você ter um crescimento ou um valor constante, não alterar. Por exemplo, de uma data para outra, se por acaso de uma data para outra você não tiver registrado nenhuma morte, então quer dizer que o gráfico naquele setor ele vai ficar constante, não vai subir, porque o valor, né, o número total de mortes vai ser o mesmo, né? Então, este visual do gráfico, essa linha subindo, né, à medida que você vai da esquerda para a direita, o seu gráfico subindo, isso já visualmente já lhe diz que isso se trata de uma função com essa característica de crescimento, ou pelo menos de não decrescimento, visto que ela pode se manter constante. Bom, ao longo desse curso, um pouco lá pela frente, quando estiver falando de ferramentas lá do cálculo, a gente vai aprender que a gente pode estudar certas funções do ponto de vista teórico, o seu comportamento, ter um esboço do seu gráfico e perceber se elas, garantir que elas são crescentes ou decrescentes, por exemplo, formalmente. Porém, a gente sabe que existe hoje em dia diversos softwares, aplicativos de smartphone, software de computador, que você consegue trabalhar com esses elementos da matemática, especialmente no quesito de esboço de gráfico. Então, ao longo desse curso, a gente vai fazer um paralelo entre o uso formal das ferramentas da matemática, mesmo, do cálculo nesse caso, limite, derivada, integral e suas propriedades, mas também um paralelo como é que você consegue entender essas coisas nesse tipo de software usando aí um aplicativo de celular, por exemplo, que é o caso que eu vou fazer hoje, que é mais popular, e vamos fazer isso usando o GeoGebra. O GeoGebra está o endereço aí, geogebra.org, dá para você pegar informações lá, mas você vai encontrar os aplicativos e os softwares do GeoGebra de forma gratuita em qualquer ambiente, seja está usando o computador no Windows, Mac, Linux, ou está usando o smartphone com Android, com iOS, até com Windows Phone, por exemplo. Você vai ter aplicativo do GeoGebra e vamos ver como a gente utiliza isso e como a gente interpreta também as coisas exibidas por esses softwares. Bom, a primeira função que nós vimos lá foi f de x igual a raiz quadrada de x menos 4. Então, a gente vai digitar aqui, né, no campo entrada, você vai clicar ali. Esse software ele já tem implementado essas funções, né, raiz quadrada, essas coisas. Então, basta você procurar aqui a raiz quadrada
clica ali, ele vai dar o espaço para você colocar o que tem dentro da raiz, que no caso é x-4, digita aí, né, x-4. Percebe ali o desenho sendo criado ali no canto superior ali esquerdo, vê que está exatamente a raiz quadrada de x-4 como você queria, conferiu que está exatamente como você queria, dá o OK aqui, né, o enterzinho, ele vai dar este gráfico. Você pode fechar essa janela aqui, para você ter uma visão melhor. O gráfico também pode ser movido, né, conforme você queira. E esta linha vermelha aí é o gráfico da função f de x igual a x menos 4, que a gente tinha visto lá seu domínio. Perceba que o que está acontecendo aí era algo esperado, no sentido de que a linha ela começa de um número ali, à esquerda desse número não tem linha nenhuma, não tem gráfico. Por quê? Aquele número ali, basicamente, ele é exatamente o número 4, que a gente percebeu lá no nosso estudo do domínio, que o x deveria ser maior ou igual a 4. Isso quer dizer que para x menor que 4 a função não está definida, então o software também não coloca nada, porque não existe gráfico para x menor que 4. Além disso, vamos ver a outra função. Então vamos aqui, voltamos para a caixa aqui de entrada. E outra função era uma divisão, raiz quadrada de x dividido por x menos 4. Então novamente vamos vir aqui, raiz quadrada de x, coloca aí raiz de x. Como você precisa essa raiz dividido, então no canto inferior aqui onde tem essas duas setinhas, você vai colocar para a direita, para sair ali da raiz, e botar agora o símbolo de divisão. Agora você perceba que já mudou ali, ficou a raiz de x sobre algo. Este algo aqui a gente vai colocar agora. Embaixo, no nosso exemplo, nós tínhamos x menos 4. Então, confere ali rapidinho, pelo visual, ali você já percebe que está certinho, raiz de x sobre x menos 4. Sempre conferir, porque você pode inserir os dados de maneira errada e a função que você está analisando ser diferente da função que você quer. Mas está certinho, confirma aqui, e você tem aí em laranja o gráfico dessa função. Aí perceba que o efeito daquele domínio diferente que a gente tinha lá, nós temos valores de x apenas à direita do zero, por causa daquela raiz de x, como vimos, raiz quadrada de x, só para x maior ou igual a zero, então o gráfico começa aqui em zero. Só que perceba que lá no número 4, que ele está excluído do domínio, porque tem um x menos 4 no denominador, como a gente lembra, o gráfico ele tem um comportamento bastante estranho. À medida que você vai se aproximando do número 4, vindo do zero, pegando valores menores do que 4, cada vez mais próximo que você for, né, do número 4, o valor do f de x fica cada vez menor, cada vez mais abaixo, sem parar. Perceba. Nós vamos conseguir, eventualmente, daqui a algum tempo, daqui a alguns vídeos, daqui a algumas aulas, entender matematicamente como prever essas coisas e como determinar que realmente esse efeito. Por outro lado, à direita do número 4, o efeito é o contrário, no sentido de que os números ficam cada vez maiores indefinidamente. Então, isso aqui é uma condição que a gente vai aprender a calcular, mas que, do ponto de vista do software, você consegue já perceber. Porém, é importante que, mesmo que a gente não consiga reproduzir a conta para garantir aquele efeito, o entendimento teórico, né, daquela função já nos deixa confortável no sentido de que você percebe que o software está plotando realmente o gráfico, um gráfico que tem sentido com relação àquela função. Você tem garantia de que seu software não está entregando algo inesperado, como poderia acontecer. Bom, então isso aqui é um exemplo simples, né? Mas esta é a ideia que a gente vai fazer ao longo do curso, a partir daqui, usar um pouco essas ferramentas para poder adicionar, né, interpretações para resultados mais teóricos. Bom, então vamos continuar com exemplos particulares de funções no próximo vídeo, falando das funções polinomiais, função do primeiro grau, função do segundo grau e etc.